Olá, amigos. Estamos hoje aqui com mais um capítulo do Evangelho de Jesus. Hoje com o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Mas antes, vamos rezar. Fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Mateus relatou o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua videira. E ajustando com os trabalhadores um salário por dia, mandou-os ao trabalho. E saindo mais tarde, viu outros que estavam ociosos na praça e lhes disse: ide também vós para a videira, e vos darei o que for justo. E eles foram. E saindo outras vezes, fez o mesmo. E saindo à tardinha, encontrou outros que estavam ociosos e lhes perguntou: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhe então o pai de família: ide vós também e recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, diz o senhor da videira a seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o dia de trabalho, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da noite, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, acreditavam que haviam de receber mais. Porém, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da videira, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a tarefa de um dia inteiro. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? O mal é o teu olho, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. O espírito Constantino, que se apresentava nas reuniões de Kardec em 1863, comenta da seguinte forma: bons espíritas, meus bem-amados, vocês todos são obreiros de última hora, mas orgulhoso seria aquele entre vocês que dissesse: comecei o trabalho no romper do dia e vou terminá-lo ao anoitecer. Todos vocês vieram quando foram chamados, uns mais cedo e outros mais tarde nesta encarnação, arrastando as suas dificuldades. Mas há quantos séculos o mestre os chamava para a sua vinha sem que vocês aceitassem o convite? Eis chegado o momento de receber a recompensa. Empreguem bem esta hora que lhes resta nesta existência. Não esqueçam jamais que a sua existência, por longa que lhes pareça, não é mais que um segundo muito breve na imensidade das horas que formam para vocês a eternidade. Já o espírito Henry Heine, outro discípulo da equipe de mentores de Kardec, disse o seguinte: Jesus tinha particular preferência pelos símbolos simples. Na sua vigorosa linguagem, os obreiros que chegaram à primeira hora do conhecimento das leis divinas eram os profetas, entre eles Moisés e todos os iniciadores que demarcaram as etapas da evolução espiritual continuadas, através dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos padres da igreja, pelos sábios e pelos filósofos. Os espíritas, chegados por último, aproveitam a experiência acumulada das atividades intelectuais dos seus antecessores, porque o homem deve herdar a experiência do homem, porque os trabalhos e seus resultados são conquistas coletivas. Deus abençoa a solidariedade entre as gerações. Muitos dos iniciadores de ontem revivem hoje ou reviverão amanhã, entre vocês, para terminarem a obra que eles começaram no passado. Mais de um patriarca, mais de um profeta,
mais de um discípulo do Cristo, mais de um divulgador da fé cristã se reencontram no meio de vocês. Estão eles, porém, mais esclarecidos, mais evoluídos, trabalhando não mais nos fundamentos, porém complementando o edifício da redenção humana. A recompensa deles será proporcional ao mérito de sua obra. Já o Espírito de verdade se manifestou assim: chegamos no tempo em que se cumprem as coisas anunciadas para a transformação moral de todos os homens. Felizes são aqueles que trabalham no campo do Senhor com desinteresse pessoal e sem outro motivo que não seja a própria caridade. Felizes são os que dizem: irmãos, trabalharemos juntos. Unamos os nossos esforços, a fim de que Jesus, quando voltar, ao chegar, encontre a obra realizada. Porque o Mestre nos dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para que a obra não sofresse dano algum. Mas infelizes esses, que por suas divergências de opinião ou de interesses pessoais, estão retardando a hora da colheita. A agitação moral que vemos os levarão ao turbilhão dos maus obreiros. Então clamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tiveste piedade nem de vossos irmãos, que vos recusastes a estender-lhes a mão, vós que esmagastes o fraco ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graça, vós que buscaste a vossa recompensa na alegria da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a recompensa segundo a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido as recompensas da terra. Falemos então dos obreiros do Senhor em 2021. Nós estamos vivendo as últimas horas de uma era chamada provas e expiações. Já conhecemos o amor e não nos guiamos mais por instintos. Então, estamos na época em que estamos nos tornando mais instruídos e purificados, com sentimentos e amando. Portanto, estamos dando mais um salto evolutivo. Não podemos deixar de considerar que nunca estivemos sós, que estamos sendo monitorados por um grupo de espíritos que comandam o processo evolutivo na Terra. Sabemos que a Terra dá volta em torno do Sol e o Sol em torno de Alcione a cada 26 mil anos, onde ocorrem 4 estações de 6.500 anos e 12 períodos de 2.166 anos, que são as eras e as casas do zodíaco. Portanto, vivemos em ciclos, ou seja, periodicamente temos alterações do planeta e na influência das energias do Sol e de Alcione sobre nós, e ainda sofremos a influência das fases de atividade do Sol. Coincidindo com os ciclos do Sistema Solar, nós humanos, que sofremos a influência dos astros, passamos também por mudanças de ciclos. Os sinais estão à vista. Estamos tendo variações no clima por conta disso. Aliás, sempre houve essas variações e que foram responsáveis pela queda de muitos impérios. A falta de chuva, ou o excesso de calor, ou os temporais continuados, fizeram destruir algumas civilizações que tinham a sua economia pautada na agricultura. E, portanto, com períodos extensos, períodos longos de mau tempo, essa agricultura ruiu e os impérios se acabaram. O livro de João, o Apocalipse, quer dizer revelação, fala desse tempo. Os índigos, esses espíritos mais conscientes que estão encarnando em massa desde meados do século passado, eles são uma prova de que nós estamos realmente passando por uma mudança de etapa, ou seja, espíritos mais evoluídos estão chegando à Terra, porque já estão vindo para a Terra para fazer a transição e o início da nossa nova fase no plano da Terra, que será a fase de regeneração. Vemos, desde a década de 70, uma onda de espiritualismo por todo o planeta. E mais recentemente temos visto a força das trevas tentando impedir o avanço da humanidade. Ou seja, a guerra está no ar, está acontecendo. A tal luta que haveria entre o bem e o mal no fim dos tempos. Sendo que nós estamos vivendo não os fins dos tempos, mas o fim
de uma nova era. Aliás, não existe fim dos tempos. Essa ideia de fim dos tempos, que alguns interpretavam como sendo a revelação, na verdade é só uma fase, um período. Na verdade, isso não existe. Não existe um fim da humanidade, um fim do planeta, uma destruição. O que existe são ciclos que se modificam, em cujos ciclos nós viveremos diferentemente uns dos outros. Perto do ano 1000, havia essa história de que o mundo ia se acabar no ano 1000. E na Europa, em muitos lugares, as pessoas pararam de produzir alimentos porque não seria mais necessário, porque todos iriam morrer no ano 1000. Chegou o ano 1000 e nada aconteceu. E o que aconteceu? Ficaram na miséria. E a peste se alastrou. E foi um desastre essa ideia de esperar que o mundo se acabe um dia. Quando chegou perto do ano 2000, isso todos nós conhecemos e vivenciamos. Vieram muitas notícias de que a humanidade ia se acabar, que chegaria o fim dos tempos. Passou 2000 e não aconteceu nada. Aí mudaram para 2012, para 2019 e nós estamos aí. Vivendo, sim, uma luta no espaço, uma luta espiritual entre o bem e o mal. Isso está descaradamente no ar. Não vê que não quer. As máscaras estão caindo. Joio e trigo se separando naturalmente. Isso só existe na tradição judaico-cristã. Não há essa interpretação em outras filosofias. Estamos vivendo o final de uma civilização e não do mundo. Ao mesmo tempo, estamos dando os primeiros passos em direção a uma nova maneira de viver. Essa é uma frase que eu tirei do livro A Transição Pede Mudanças, da dona Sara Nousiainen, uma finlandesa que fala sobre espiritualidade, que viveu no Brasil durante muito tempo, participou ativamente do movimento espírita, e eu tive a satisfação de conhecê-la quando uma vez fui a Fortaleza, onde ela morava. Atualmente ela reside novamente na Finlândia. De lá, ela continua se manifestando para o movimento espírita do mundo inteiro, editando seus livros e criando grupos no Facebook, onde ela trabalha ativamente. Falei dela no meu livro Mundos Entrelaçados, mas usei um pseudônimo porque na época tive receio de estar sendo inconveniente ao colocar seu nome numa obra minha, né? Mas ela sabe que era dela que eu estou falando. Ela nos diz mais ainda: a transição não será da noite para o dia, depende da própria humanidade, mas é monitorada por seres mais evoluídos. Se estamos assim ensaiando os primeiros passos sobre a ponte que nos levará a uma nova época, devemos lembrar que transição pede mudanças. Alô, alô, trabalhadores da última hora, precisamos de mudanças em nós mesmos. Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, já dizia Mahatma Gandhi. No Livro dos Espíritos, na questão 793, perguntaram o seguinte: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas, invenções maravilhosas, porque estáis mais bem instalado e melhor vestido que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Se estamos caminhando, atravessando a transição, o que é necessário fazer? Permanecer como antes? Ou participar ativamente para que ela se dê mais depressa e de forma mais fácil? Lembrando que toda transição se faz pelas vias das mudanças, surge uma imperativa necessidade de mudar. Vamos mudar? Eu publiquei recentemente no meu canal do YouTube a palestra A Transição Pede Mudanças, onde eu amplio essa questão. Conheça o meu canal e, se gostar, inscreva-se. Vamos agora rezar.
Senhor do Universo, dai-nos a tua luz e o teu amor, teu conhecimento e a tua verdade. Precisamos de ti, Pai amado. Ensina-nos. Somos crianças ainda a engatinhar pelo chão terreno. Ajuda-nos para podermos caminhar a passos largos ao teu encontro. Dai a todos nós aqui presentes tudo o que necessitamos. Somos fracos. Ajuda-nos, Pai amado. Queremos mudar ainda hoje. Mudar para mais perto de ti, para mais perto dos que de nós precisam. Obrigado, Senhor, por todos nós.